Começa agora o Semeando, podcast da Rede de Sementes do Cerrado. Olá, bem-vindo ao Semeando, o podcast da Rede de Sementes do Cerrado, uma associação sem fins lucrativos cuja missão é promover a conservação da sociobiodiversidade do Cerrado. No episódio de hoje, vamos falar sobre paisagismo. Já imaginou abrir a janela da sua casa e se deparar com um lindo jardim repleto de espécies nativas do Cerrado? Ou ter um projeto arquitetônico que, durante o período de chuvas, se contrasta com os tons de verde do jardim e, durante a seca, com os tons terrosos trazidos por uma vegetação savânica de mais puro charme? Mas, Davi, aliar paisagismo, arquitetura e conservação do Cerrado é possível? É possível sim, Maria. E quem vai nos contar como essa mistura acontece na prática é a arquiteta e paisagista Mariana Siqueira, que por meio do seu trabalho vem valorizando aspectos estéticos e ecológicos de savanas e campos do Brasil. Ao trazer capins, ervas e arbustos nativos para ambientes urbanos, Mariana Siqueira visa inspirar a valorização e a conservação dessas importantes e incompreendidas paisagens. No Cerrado, a savana mais rica em biodiversidade do planeta, Mariana trabalha com expedições em busca de plantas, introdução de novas espécies ao paisagismo e experimentos científicos e de jardinagem. Olá, Mariana, é uma enorme alegria receber você aqui no Semeando. Você que tem se tornado aí uma grande referência no ramo do seu trabalho por trazer as belezas do Cerrado para o paisagismo, conta pra gente como que começou essa iniciativa. Como nasceu o projeto Jardins de Cerrado? Bom, primeiro, muito obrigada por essa forma de introduzir a pergunta. Fico muito feliz por estar realmente aos poucos ocupando esse lugar, que é uma honra e uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso surge de um propósito tão verdadeiro que isso acaba fluindo de uma forma natural, assim, e tem sido super gostoso. Começou da seguinte maneira: eu tinha me mudado para Brasília há pouco tempo, isso em 2014, 2015, e eu me formei pela Universidade de São Paulo como arquiteta e urbanista. Depois de formada, eu trabalhei fora do país, eu trabalhei na Índia, na Holanda, voltei e trabalhei em São Paulo e, finalmente, em 2014, vim para Brasília. E quando eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos autorais mesmo, porque até então eu trabalhava em escritório de outras pessoas, cheguei no Cerrado e um dos primeiros trabalhos que eu recebi, a encomenda foi para fazer o paisagismo dos jardins da casa da Ilka Teodoro, que hoje é a administradora do Plano Piloto de Brasília, na época não era. E ela tinha acabado de voltar de uma viagem, tinha visto uns jardins que ela tinha achado lindos, ela não me mostrou nem nada, mas ela estava inspirada com jardins que ela tinha visto, que era uma coisa assim, tão natural o aspecto do jardim, que ela chegava a ficar em dúvida se aquilo tinha sido plantado ou se era espontâneo, mas era nativo e era lindo demais, ela estava aí nessa referência. E estava fazendo uma casa com a Bloco Arquitetos, eles que estavam fazendo o projeto, então eles que me indicaram, inclusive. Então, quando eu cheguei e conheci a Ilka, ela falou para mim assim: eu quero um jardim bem do Cerrado. E eu, na minha inocência, que dirá ignorância daquela época, fui só anotando no meu caderninho: um jardim bem do Cerrado, espaço para dar muitas festas, praça da fogueira, horta. Eu fui escrevendo uns itens que ela queria, assim, sem nem questionar naquele momento, porque eu achei que era até uma obviedade, assim, claro, né, vamos fazer um jardim bem do Cerrado. Quando eu fui, então, aos viveiros, e aí, nesse momento, eu apresentei para ela fotos lindas do Cerrado, né, no nosso segundo encontro, fotos, assim, das paisagens abertas do Cerrado, né, lá da Chapada dos Veadeiros, aquela coisa bem aquele mar de capins, com as ervinhas, os buritis, aquela coisa. E falei, vamos trabalhar com essa flora, esses capinzinhos, essas ervinhas, essas flores, porém compondo isso na forma de um jardim inspirada nos jardins naturalistas contemporâneos, como o Pete Aldorf, que fez o Highline de Nova York, passei umas referências assim. Ela achou ótimo, os arquitetos acharam ótimo, e foi quando eu fui aos viveiros e comecei a perguntar quais
quais plantas nativas do Cerrado vocês têm? E eles começaram, a gente tem ipê, a gente tem copaíba, a gente tem... Começaram a enumerar as árvores, né? Aí eu falava, legal, mas fora as árvores, quais plantas nativas do Cerrado vocês têm? Aí eles me olhavam assim, mas que outras plantas você quer? Eu falava, ué, eu não sei. Os capins, por exemplo. Aí eles, nossa, mas você quer fazer jardim com capim nativo do Cerrado? Com aquela cara assim, né, de como assim? Eu quero. Não, moça, não tem isso não. Ervinha, arbustinho, a mesma coisa, né? Eram sempre negativas. Então eles falavam que era raro ter esse tipo de procura e ao mesmo tempo falavam que era muito difícil de produzir, que ninguém sabia bem que substrato usar e as plantas eram lentas no crescimento, então não tinha muito incentivo para o viveirista convencional assim ficar investindo nessa pesquisa, né? Aí eu muito procurei, pesquisei, conversei, sempre ouvindo negativas. Não, essas plantas não dá para cultivar, isso aí é muito difícil, é muito complicado. Até que 2 pessoas me falaram do Alexandre Sampaio, do ICMBio, da professora Isabel Schmidt, do Departamento de Ecologia da UNB, e do Claudomiro de Almeida Cortes, que é hoje o presidente da Associação de Coletores de Sementes Cerrado de Pé, lá da Chapada, né? E aí quando eu fui conversar com eles estavam meio que iniciando, já tinha uns anos que eles estavam nesse projeto de restauração ecológica do Cerrado por semeadura direta. Então eu fui a das semeaduras dele de 2015, em 2015 eu fui lá a primeira vez na Chapada dos Veadeiros, no Parque Nacional, onde eles estavam com um projeto de buscar restaurar áreas que eram pastos de braquiária e voltar plantas nativas do Cerrado ali, né? E aí quando eu vi aquela galera semeando toneladas, eu acho que deve ser toneladas, mas muitos quilos, toneladas mesmo, de sementes, né, jogando pra cima. Então eu subi na caçamba de uma caminhonete pra ajudar a jogar a semente pro ar, era tipo um carnaval, assim, né, os confetes, assim, jogando pra cima, semeando o Cerrado. E nesse momento alguém chamou o Claudomiro. Eu falei, gente, esse homem do meu lado, então é o tal do Claudomiro. Que já tinham me falado que o Claudomiro era muito bom para plantar cerrado, que ele já tinha conseguido produzir chuveirinho em vaso. Aí eu fui e falei, olha, Claudomiro, meu nome é Mariana, meu sonho é plantar jardim com plantas nativas do Cerrado, todo mundo diz que é impossível. Aí ele falou, não, mas o que você tá querendo plantar? Aí eu fui falando o nome de umas plantas, ele falava assim, mas isso aí é facinho. E ali a gente começou uma parceria entre todos, assim, pra buscar desenvolver essa coisa de cultivar ervas e arbustos do Cerrado para poder introduzir em jardins. Então, o Claudomiro e eu abrimos um viveiro, na época experimental, em São Jorge, com a assessoria técnica da Isabel e do Xandão, e começamos ali a produzir dezenas de espécies de plantas nativas do Cerrado por semeadura no viveiro, e dali começou uma longa história, mas o comecinho foi esse daí. E os Jardins de Cerrado virou um filme. Conta pra gente essa história. Então a gente foi com essa história, né? E aí a gente começou a fazer uns experimentos por semeadura direta, depois começou a fazer uns jardins experimentais e tudo mais. E desde o começo eu sempre me interessei muito em divulgar não só o que a gente estava aprendendo na prática, mas o que eu estava aprendendo na teoria sobre o Cerrado. O Cerrado é uma savana, sobre a flora do Cerrado. Então eu comecei a dar palestra desde o comecinho. E numa dessas palestras que eu dei em 2016, depois que terminou, uma cineasta veio falar comigo. A Dani Azul, uma diretora de cinema de Brasília. E ela falou, olha, eu tô encantada com tudo que você falou, porque eu sou goiana, ela é de Goiânia, ela é de Catalão, mas enfim, ela é do estado de Goiás. Nasci e cresci no Cerrado, e não sabia essas coisas que você falou. Eu não sabia que o Cerrado era uma savana, eu não sabia da importância das plantas baixinhas, eu não sabia quão... Eu via que essas plantas eram lindas, mas eu nunca tinha parado para realmente olhar de perto a beleza delas. Eu tô super encantada. Ela falou, então eu gostaria de dedicar as minhas habilidades no audiovisual para divulgar tudo isso que hoje você mostrou na sua palestra.
E aí ela mais tarde conseguiu um recurso pelo FAC, né, o Fundo de Apoio à Cultura, para fazer um curta-metragem documentário. E até então eu ajudei ela mais ou menos a escrever o projeto, mas até um certo momento era sobre o cerrado, sobre as plantas do cerrado e tal. Aí um belo dia ela me deixa um áudio no WhatsApp, como se não fosse nada, falando: olha, Mari, eu decidi que a personagem do filme é você, a gente vai te acompanhar, vai acompanhar todo esse processo do Jardins de Cerrado, que é o que então? Fazer expedições em busca de plantas com potencial paisagístico, na chuva e na seca, mostrar essa questão da sazonalidade, que é super bonita, reproduzir essas espécies em viveiro, fazer jardim experimental. Então, esse documentário acabou se chamando Jardim Piloto, porque ele mostra toda a saga de plantar o primeiro jardim de cerrado numa rotatória de Brasília. Então, a gente fez uma parceria com a administração do Plano Piloto, que agora a Ilka, como eu disse, é a administradora, inclusive, né? Com o governo do Distrito Federal, com a Rede de Sementes do Cerrado, que foi quem oficialmente adotou o balão através do programa Adote uma Praça, com o professor Júlio Pastore da UNB, com a paisagista argentina Amália Robredo. Então a gente fez um timaço assim para fazer o projeto paisagístico e o plantio dessa primeira rotatória, só com plantas nativas de Brasília. Então a gente trocou uma espécie de planta que tinha lá por 33 espécies de capins, ervas, subarbustos e arbustos nativos do Cerrado. E tudo isso foi registrado através desse documentário, que agora se tornou um longa-metragem, porque foi tanta coisa que ela tinha para mostrar que ela acabou aumentando. E que em algum momento será lançado, né? Ela está trabalhando na edição, etc. Agora, tem um porém nessa história do balão, que é que tá indo super bem, mas estava indo super bem até que 2 vezes as plantas foram arrancadas. Deixaram os capins, mas tiraram as ervinhas, os arbustos, que são aquelas plantas que trariam cor para o jardim. E a gente não sabe quem foi, e não foi roubo de planta, porque as pessoas deixaram as plantas lá, mas alguém foi, tirou e deixou. A gente nunca entendeu muito bem esse episódio, mas foi um desafio que esse jardim encontrou. E agora esse ano a gente vai novamente buscar introduzir mais plantinhas, então a gente continua ali estabelecendo esse jardim, né, que é o primeiro, então, numa rotatória de Brasília. E por falar em divulgação, vocês foram parar em uma revista do The New York Times, não é isso? Conta pra gente aí, acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber. Como que eles encontraram vocês? Como que vocês foram parar aí na revista do The New York Times? Foi assim, a Bloco Arquitetos, que fez o projeto arquitetônico da Casa Vila Rica, que é essa casa onde tudo começou para o projeto Jardim de Cerrado, eles receberam contato do Michael Snyder, que é um jornalista da T Magazine, que é a revista de estilo e cultura do New York Times, para fazer uma reportagem sobre a casa. Então eles foram lá juntos na casa e foram junto com a fotógrafa Joana França para fotografar e começaram a fazer uma pauta toda lá. E o Michael Snyder quis falar comigo por ser a paisagista, porque ele ficou muito intrigado, interessado com a relação entre a casa e a paisagem. E aí a gente teve uma longa conversa e ele achou aquilo interessantíssimo, essas coisas mesmo, né? A savana mais rica em biodiversidade do planeta, e que mesmo assim as pessoas quando falam do Brasil, principalmente no exterior, mas no Brasil também, falam mais das florestas e das praias, mas não falam dos ecossistemas não florestais, não reconhecem os campos e savanas como ambientes super importantes, ricos, biodiversos, etc. E ele foi se interessando mais e mais por essa relação entre a arquitetura e o cerrado, né, que o paisagismo media, faz a mediação nessa casa. E aí foi uma maravilhosa surpresa pra gente a forma como ele escreveu. Então não só essa oportunidade de levar essa mensagem pro The New York Times, mas a forma como ele escreveu, que foi muito, muito linda. Tanto que a conclusão do texto assim, eu acho a coisa mais maravilhosa. O Davi vai ler pra gente aqui um trechinho dessa conclusão aí que você citou, que o jornalista faz aí no final da reportagem.
Essas edificações, como os plantios de Siqueira e Robredo, se afastam de uma beleza arquitetônica importada em favor do que existia antes, o horizonte sem fim, os capinzais que abraçam a terra, a chance não apenas de criar algo novo, mas de recuperar o que quase foi perdido. Isso, mais do que tudo, representa a arquitetura do Cerrado, não material, não forma, mas espaço, que é outra forma de dizer possibilidade. Mariana, quando ele diz se afastam de uma beleza arquitetônica importada, a gente pode entender que trazer o Cerrado para o paisagismo é uma forma de decolonizar o paisagismo e a arquitetura? Nossa, eu enxergo super assim. Eu enxergo que a gente precisa encontrar meios de revelar, de fazer vir à tona a beleza e a importância da natureza de qualquer lugar, né? De onde a gente se encontra, assim. Valorizar a beleza daquele lugar. E aí eu entendo o paisagismo como uma ferramenta estratégica para revelar essas coisas, para fazer a ponte entre natureza e cultura. Né? Então, assim, é muito comum no paisagismo a gente ver as mesmas espécies de sempre, no mundo inteiro, em variados climas, em variados contextos. Então, tem uma tendência de um paisagismo meio McDonald's, assim, né? O mundo globalizado, neoliberal, tem essa tendência de homogeneização, né? Dos aspectos culturais e tal. E eu acredito que valorizar a flora nativa não de um jeito a excluir a flora exótica, não é disso que se trata, não é de negar o que vem de fora, mas por que não valorizar também aquilo que nos é próprio, né? Eu entendo que é um jeito da gente ir reescrevendo a história da relação da cultura urbana com a natureza brasileira, né? Então, da gente ir, nós, urbanos, contemporâneos, irmos criando novas formas de nos relacionar com essa natureza maravilhosa que é a natureza brasileira, nos 4 cantos do país, né? Então, acho essa leitura sua muito feliz, eu adoro esse pensamento. Muito obrigada. Então, partindo agora para a próxima pergunta. Muita gente não sabe, mas 50% das sementes comercializadas pela rede têm um grande potencial para o paisagismo. Você, como cliente da rede, está comprando sementes coletadas por pequenos produtores, assentados e quilombolas que integram a Associação Cerrado de Pé. Essa questão socioambiental agrega valor ao serviço que você oferece? Por exemplo, Mariana, quando você vai atender um cliente, você destaca essa preocupação social e ambiental que está alinhada ao seu trabalho? E você sente que isso faz diferença? Nossa, para alguns clientes isso faz muita diferença, assim. E o interessante é o seguinte, no começo, os clientes que chegavam ainda queriam um paisagismo convencional, né? E aí eu fui, porque uma cliente como a Ilka é muito raro, não só por essa visão diferente dela, mas pelo fato também que quando depois eu voltei com o rabo entre as pernas para ela para falar, Ilka, eu te prometi um negócio que não existe, esse jardim de cerrado que a gente falou que vai fazer, não tem muda, a gente não sabe como é que faz, mas tem um pessoal trabalhando na restauração, então eu acho que é possível, mas a gente vai ter que testar. E agora, e ela falou, bom, em quanto tempo você acha que você me entrega um jardim de cerrado? Aí eu falei, eu acho que em uns 5 anos. Aí ela falou, te dou 10. Então, assim, tem esse perfil de cliente que, assim, já é super apaixonado pelo cerrado e quer apoiar, quer fazer a coisa andar. E tem o cliente que gosta do cerrado, mas que ainda não tá tão imbuído pela causa assim. Mas a hora que eles começam a ter contato com essa realidade, você vendo uma palestra ou seguindo as redes sociais nossas, da rede, dos parceiros e tal, e que eles vão vendo tudo que tá por trás, né? O quanto você consegue de fato apoiar o trabalho de pessoas que podem então passar a valorizar o cerrado de pé. Daí vem o nome da associação, né, dos coletores de semente. Que o cerrado possa ser um valor de pé e não deitado, que o cerrado possa valer mais em pé do que derrubado, né? Então eu entendo sim que os clientes, alguns clientes passam a se tocar em um lugar muito profundo e entender de uma forma muito profunda essa relação entre o paisagismo e a paisagem, né? E a paisagem incluindo então todas essas relações que você mencionou.
Então, mais e mais, eu agora recebo contato de clientes que querem especificamente isso. Então, foi uma jornada, sabe? Ninguém estava muito interessado nisso a princípio, e hoje meu telefone toca especificamente porque os clientes querem essa abordagem, e não só por um motivo estético, mas sobretudo por toda a teia de relações e de compreensões que esse tipo de jardim envolve. Então, é um valor sim, e eu vejo mais e mais pessoas interessadas e tocadas por esses valores. Muito bacana isso, Mariana. Muito bom ouvir isso, né? Para nós que trabalhamos com cerrado, que somos parte desse bioma, né? E você traz aí essa questão, essa mudança na visão das pessoas, o que é louvável. Mas ainda temos muito o que caminhar quanto ao conhecimento e à conscientização sobre a importância do cerrado, né? Se você pudesse deixar aí um recado para as pessoas, o que você diria sobre essa relação paisagismo, cerrado e conservação? Primeiro, sobre o paisagismo, eu acho que a gente precisa avançar muito no Brasil na nossa compreensão sobre essa disciplina, sabe? A gente teve um grande mestre que foi o Roberto Burle Marx, que é um paisagista reconhecido internacionalmente, muito respeitado no mundo inteiro, porque, por muitos motivos, ele era um renascentista, né? Tudo que ele fazia muito bem, era um grande artista. E ele fez esse trabalho no qual eu me inspiro e outros paisagistas se inspiram de valorizar a própria flora. E se isso não está disponível no viveiro, tudo bem, a gente vai até a natureza, coleta semente, coleta estaquinha, reproduz, e o grande desafio é também não só cultivar essas plantas, mas criar linguagens paisagísticas que nos permitam representar algo dessa paisagem, ou trabalhar com essa flora de um jeito esteticamente interessante, enfim. Mas apesar da gente ter tido o Roberto Burle Marx, que é um grande patrimônio cultural, histórico assim, brasileiro, a disciplina no Brasil, ela ainda é pouco valorizada, ela é pouco compreendida. A gente ainda não tem uma formação adequada para as pessoas que desejam exercer essa profissão. Então, eu como arquiteta tive uma ótima formação para as questões referentes ao espaço e o paisagismo. A essência do paisagismo é o espaço, então acho que eu estudei na faculdade excelente assim, para me formar nas questões espaciais, mas na arquitetura a gente não entra tanto no âmbito da planta, da ecologia, do solo e tudo mais. Outras faculdades olham para esses aspectos, mas não olham para a questão espacial compositiva. Então o paisagismo está segregado, pulverizado em diversas formações, e nenhuma delas dá conta da complexidade, da importância dessa disciplina. Então, sobre o paisagismo, o que eu tenho a dizer é que a gente precisa avançar muito no Brasil em termos de valorizar e entender a relevância, né? Muito mais que uma decoração com plantas, é uma coisa muito profunda de conexão entre as pessoas e as paisagens, né? Naturais e criação de novas paisagens, enfim. Sobre a conservação, eu acho que não há nada mais importante na nossa geração do que encontrar meios de conservar a biodiversidade e de manter vivos esses ecossistemas preciosos que se espalham pelo mundo, né? Assim, a mudança climática está aí, o aquecimento global está aí e vem com tudo, vem com efeitos devastadores para todos os ambientes da Terra, né? Para toda a biosfera. E é difícil imaginar algo que possa ser mais importante do que contribuir de alguma forma para esclarecer isso, né, para levar a urgência do que está acontecendo para as pessoas e encontrar meios também para ir inspirando o desejo de conservar a biodiversidade, de valorizar a natureza, de não nos colocar numa situação completamente catastrófica, que é o que realmente pode acontecer se a gente seguir no mesmo ritmo e do mesmo jeito nesse planeta. Então, é só isso, eu acho que é só a coisa mais importante, mas que existem muitos jeitos de abordar, né? Então, o paisagismo é um dos jeitos de abordar isso, desde que ele seja feito como uma forma de educação. Então, eu acho que em todas as profissões, em todas as formas de vida, a gente pode encontrar um jeito para, de alguma maneira, contribuir para a conservação da biodiversidade, entendendo isso como maior valor.
E o Cerrado, eu acho que vale mesmo uma mensagem específica sobre o Cerrado, porque eu acho que o Cerrado é um grande tesouro que a gente tem incrustado assim, no coração do Brasil e que poucas pessoas entendem a grandiosidade, a riqueza, o valor, a ancestralidade desse lugar, desses lugares, né, que a gente convenciona chamar Cerrado. Então, eu acho que não que o Cerrado seja mais importante que qualquer outro bioma, mas ele é importantíssimo, assim como qualquer bioma, só que ele é pouco compreendido, ele é desvalorizado, ele é meio que um patinho feio, as pessoas não entendem bem sua estética, seu funcionamento, sua ecologia, sua relevância, e tudo está interligado nessa grande teia da vida, né? Então a gente precisa cuidar de todos os espaços, de todas as formas de vida. Então, o Cerrado sendo tão extenso, tão importante do ponto de vista ecológico, tão lindo, aí que vem, né? Eu acho que o paisagismo é uma ferramenta estratégica para conservar, para contribuir para a conservação da biodiversidade, no caso específico desse tesouro dourado, literalmente, chamado Cerrado. Então, eu fico muito feliz de ver que essas redes de afeto pelo Cerrado, elas estão se expandindo continuamente, cada vez somos mais e vamos vencer. É isso aí. A nossa entrevista chega ao fim, a gente encerra mais um episódio do Semeando e aproveitamos a oportunidade para parabenizar todos os paisagistas. Parabéns para você, Mariana, parabéns por este trabalho, que com certeza está fazendo uma enorme diferença e que muito agrega à luta pela conservação deste importante bioma brasileiro. Uma grande honra receber você aqui. Super agradecida também. A Rede de Sementes do Cerrado é uma super parceira. Não sei nem se haveria projeto Jardim de Cerrado se lá atrás eu não tivesse encontrado essa turma que está aí ao redor da semente, da restauração e da valorização do Cerrado. Então é muito bom caminhar juntos e mando um beijo, um abraço para todo mundo que estiver nos ouvindo também e para todos os colegas paisagistas e vamos que temos muito trabalho para fazer, mas é um trabalho lindo, então bora lá. Obrigada, viu? Adorei conversar com vocês hoje. Agradecemos aos ouvintes e esperamos vocês no próximo episódio. Curtiu nosso podcast? Clica no coração e comece a seguir o Semeando para receber as notificações do nosso canal. E não deixe de acompanhar as ações da Rede de Sementes do Cerrado no Instagram, Facebook e LinkedIn. O endereço é @Rede de Sementes do Cerrado. Eu sou Maria Antônia Perdigão. E eu sou Davi Melo. Este podcast é uma realização da Rede de Sementes do Cerrado. Produção Thaís Souza, edição de áudio Wilson Dias, roteiro Maria Antônia Perdigão. Apoio Pareia Comunicação e Cultura, Estúdio Zero Produções e MA Comunicação.